O livro de Êxodo 23:16 diz: guardarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho. No verso 15 diz: ninguém apareça de mão vazia perante mim. O que a gente nota é que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, se importa demais com os primeiros frutos. E o povo de Deus, quando fazia a colheita, até porque antigamente as pessoas viviam da terra, então plantavam, semeavam, e quando colhiam os primeiros frutos, eles tinham que ser entregues a Deus. Havia uma grande festa, né? E hoje até algumas cidades do interior, aqui do Brasil, até em outros lugares, ainda existe isso. Quando é a colheita, né? Tem uma cidadezinha que eu fui uma vez, que era a festa do milho, né? Por que é festa do milho? Porque é a colheita do milho, então eles fazem a festa do milho. E assim por diante, tem a festa da uva, né? Que é o período também que dá a uva, então as pessoas comemoram e fazem uma festa. E antigamente o povo todo fazia isso, mas fazia para uma entrega a Deus. Não era uma festa apenas para os homens, era uma festa de entrega a Deus, de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, de consagração e de agradecimento, porque eles estavam recebendo os seus primeiros frutos. Aqueles frutos redundariam no sustento, redundariam no dinheiro para poder pagar as suas contas durante o ano todo. Então eles estavam agradecendo a Deus, porque Deus deu a terra, Deus deu a semente, Deus deu o fruto, e eles estavam colhendo. Os primeiros frutos, eles eram entregues ao Senhor. Ainda diz no livro de Números 28, do 26 até o 31, é meio longo, vou ler alguma coisa bem rápida. Números 28, do 26 a 31, diz: no dia da festa da colheita dos primeiros frutos, a festa das semanas, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Era feriado. Apresentem um holocausto de 2 novilhos, de um carneiro, de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros de melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros, e para cada um dos cordeiros 1 jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação por vocês. Preparem tudo isso junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifique que os animais sejam sem defeitos. Não há tempo para falar sobre isso, mas aqui está uma riqueza de detalhes, que nessa festa dos primeiros frutos, Deus queria que observasse. Então, o primeiro já era um feriado, ninguém trabalhava. Deus queria aquele dia: olha, ninguém trabalha, esse dia é meu, o povo vai se reunir, convoque uma assembleia solene, uma assembleia santa, ou seja, a reunião do povo. O povo se reúne para adorar, para louvar, para servir a Deus, porque é o primeiro fruto da terra. É um dia especial, não é qualquer dia, ninguém vai trabalhar. Vai abrir mão do seu comércio, vai abrir mão do seu negócio e vai ser consagrado a Deus esse dia. Todo o povo se reúne ali. Aí ele fala, diz assim: o povo deve trazer ofertas a mim. E ele discrimina ali, não é qualquer oferta, discrimina os novilhos, carneiro, as farinhas que representam, os grãos que representam o produto da terra, né? E um bode, até um bode, porque o bode era onde as pessoas faziam a propiciação dos pecados. Confessavam os seus pecados, e alguns levavam aquele bode para um deserto, e é como se ele levasse o pecado da humanidade para bem longe. Então, fazia esse papel também. E depois, além de tudo isso, Deus deixou bem claro no final: tem que ser sem defeito. Tem que ser sem defeito. Isso explica porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Nós vamos falar já já. Porque Abel deu das primícias, do primeiro fruto. Caim deu do final. E tudo que é do final, às vezes tem um defeitinho. Você já foi na feira meio-dia, 1h da tarde? Agora, primeiro, no meu tempo que eu fazia feira, era meio-dia. Agora vai até 1h, 1h30, né? Aí você vê que os produtos que quem passa 7 horas da manhã lá, são os melhores.
Mas se você for na feira 13h, que é um pouquinho mais barato, é mais barato. Eu fiz muito essa feira já, né? Dinheiro contadinho lá, ia lá pegar as pichinchas lá. Mas você descobre que os frutos, que o que é vendido, tem muito defeito. Né? Aquilo que precisa ser desembocado, precisa ir embora, né? Tomate meio passada, batata meio machucada, laranja também meio passada. Aí isso vai ser colocando no final da feira, porque é mais barato. E o Caim, ele negociou tudo que ele tinha, e quando chegou na hora de oferecer as ofertas, ele deu do final. Ele disse, não, dá lá para o final, o que sobrou, manda para Deus. E diz que Deus rejeitou a oferta do Caim, porque foi dada no final, foi dado com defeito. E as ofertas a Deus, irmãos, quando eram apresentadas dos primeiros frutos, não podiam ter defeitos. Isso cabe para nós, assim, experiência. Nós não vivemos isso. Isso foi o Velho Testamento, isso foi a lei. Isso foi a lei. Mas o Novo Testamento também fala das primícias. No Velho Testamento tinha as primícias da força, do vigor, que eram os filhos. Os primeiros filhos, eles eram consagrados a Deus. Rubem, por exemplo, você encontra em Gênesis 49:3, o que está escrito: Rubem, tu és meu primogênito, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Então, o primeiro filho, ele era como que uma dádiva, uma bênção, um grande presente. Era o primogênito, o primeiro, marca, né? O primeiro e o último você nunca esquece. Quem fica no meio, né, tem certa dificuldade, tem que remar muito para aparecer, mas o primeiro, quem tem muito filho, o primeiro e o último sempre marca bastante, né? Que é a primeira experiência. Nunca tive um filho, é o primeiro, Deus me abençoou, me deu, né? E o último também, né? Você guarda lá com carinho lá e assim por diante. Você encontra a bênção da primogenitura ainda no Velho Testamento, que a gente fala muito aqui na igreja, que é o Esaú e o Jacó, a questão das lentilhas. A bênção da primogenitura era para o primeiro filho, isso no Velho Testamento. Então o primeiro filho, ele era abençoado pelo pai. Quando o pai estava para morrer, o pai o recebia no seu aposento e colocava as mãos sobre ele e o abençoava, transferindo para ele todas as bênçãos, né, como líder da sua casa, até que de uma forma natural, porque o mais velho geralmente é o primeiro a assumir as responsabilidades, então isso é meio natural acontecer. E o pai então o abençoava, ele tinha a bênção da primogenitura. E todos os filhos se importavam com isso. Quando você vê o Velho Testamento, sempre na hora da morte, você vê que os filhos estão lá esperando a bênção do pai. Agora, Esaú negligenciou essa bênção. E essa bênção é espiritual. Não era só material, é uma bênção espiritual. Ele negligenciou e trocou o quê? Por um prato de lentilha. Que lição nós temos aqui para nós também, que estamos vivendo o primeiro domingo? A negligência de dar as primeiras coisas a Deus. A indiferença em pensar, não faz diferença, qual que é essa bobagem, isso é besteira, isso é história, né? Há uma bênção espiritual, há uma bênção das primícias, há uma bênção das primeiras obras, há uma bênção do primeiro culto, há uma bênção da tua dedicação ao Senhor, e entender que o primeiro é de Deus, que as primeiras coisas vão ao Senhor. Na verdade, o Novo Testamento, ele só repete de uma forma diferente, de uma forma espiritual, o que foi no Velho. O que foi no Velho Testamento, a vivência, família, física e atribuição das primeiras obras, no Novo se repete de uma forma espiritual, de uma dedicação espiritual a Deus. Os primeiros animais, olha como era radical as coisas no Velho Testamento. Êxodo 13:13, diz lá: resgatarás com um cordeiro todo primogênito da jumenta. Se não fizer isso, é melhor cortar a cabeça do primogênito. Olha como é sério, irmão. Vou repetir. Resgatarás com um cordeiro todo o primogênito da jumenta. Se não fizer isto, é melhor cortar a cabeça da jumenta. Deus exigia, o jumento era um instrumento de trabalho, como o nosso carro, a nossa moto, a nossa bicicleta. Antigamente, quem carregava o peso era a jumenta. Então todo mundo precisava de uma jumenta, não podia desperdiçar uma jumenta. Aí Deus percebeu isso e colocou como lei para o povo no Velho Testamento. Tá bom, você quer a jumenta?
A primeira jumentinha é de Deus. Todo o primeiro animal era consagrado ao Senhor. Então você vai resgatar a jumenta, você quer ela, tudo bem, mas no lugar da jumenta você dá um cordeiro. Se você der um cordeiro, aí você pega a jumenta para o trabalho. Então o povo, por precisar da jumenta para o trabalho, eles apresentavam o que? Um cordeiro para o trabalho, para resgatar a jumenta. Agora, o texto diz, se você não fizer isso, é melhor você quebrar a cabeça da jumenta. Em algumas traduções aparece, estrangula ela, quebra a cabeça dela, quebra o pescoço dela. No minha tradução diz, corta a cabeça dela, porque é maldição. Você já imaginou uma jumenta maldita? Que coisa terrível. É terrível, mas é verdade. Quando você tem uma coisa que é maldição na tua vida, meu irmão, aquilo te perturba a vida toda. Aquilo te perturba a vida toda. Você diz uma coisa, puxa, isso é uma maldição que entrou na minha vida, não sai mais. Aquilo te perturba o tempo todo, te dá prejuízo o tempo todo, dor de cabeça o tempo todo. Tem gente que adoece, tem gente que morre, né, de tanta maldição. Diz, mas que coisa horrível que caiu na minha vida. E aqui é isso que Deus está falando, olha, isso é tão sério dar a Deus o primeiro lugar, é tão sério dar as primeiras ofertas, é tão sério dar as suas primeiras contribuições de dízimo ao Senhor, que era usado isso. Se você tirar a jumenta, roubar a jumenta de Deus, é melhor, não der nada em troca, é melhor você quebrar a cabeça dela, porque ela vai ser um problema na tua vida. Existem leis, irmãos, para tudo. As leis das primícias são espirituais, elas são claras na Bíblia. Não cumprir traz consequências inevitáveis, consequências de dores na nossa vida. Isso aí tem a lei da gravidade, a lei do trânsito, a lei do consumidor, a lei de Deus, a lei dos homens, a lei do crime. Tudo é lei. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. E existem as leis espirituais. Quando você quebra algumas leis, você vai ter consequência. Nós aprendemos isso. Tem as leis de trânsito. Você anda pelo acostamento, todo mundo gosta de andar com o celular no carro. Se te pegarem, você vai vir uma multinha. E aí não basta a multa, vem a perca dos pontos da carteira. Chega uma hora você está sem carteira, perdeu os pontos, estourou. São consequências da quebra de uma lei. Quando você quebra uma lei espiritual, também vem consequências, e você fica procurando, mas eu estou indo na igreja, eu estou até lendo a Bíblia, sabe, eu dou até a minha oferta lá, por que a coisa não vai? O que está pegando? Muitas vezes está pegando porque nós quebramos leis e não consertamos. Nós precisamos observar isso, que as leis têm que ser cumpridas, irmãos, principalmente as leis de Deus. As leis do homem ainda tem aquilo que a gente fala, né? Aquelas pegadinhas. Faz uma lei, mas tem que ter uma outra brecha. Quando os homens que fazem as leis, eles fazem assim. Estabelecem as leis, mas e aí a brecha? Pelo nós vamos sair. Se acontecer alguma coisa com o nosso filho, se acontecer alguma coisa com alguém que a gente gosta, pelo nós vamos sair. Aí se deixa uma brechinha para sair. Mas Deus não pensa assim. Porque isso é malícia, isso é engano. Deus é justo. Quando Deus faz uma lei, ela é na íntegra para ser cumprida. Não tem brecha na lei de Deus. Vou arrumar um jeitinho. Qual é a brecha? Não tem brecha para ser cumprida. Então, precisamos entender isso, que a primícia é algo importante na nossa vida. Quando nós falamos da ceia do Senhor, falamos dos nossos dízimos, falando da obra do Senhor, no geral, irmãos, é para levar a sério. A palavra do Senhor diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aí puxa, lugar de bênção a igreja. É lugar de bênção. Mas se a gente fizer a obra de Deus com relaxo, nós estamos atraindo maldição. Porque a obra de Deus não é resto. A obra de Deus não é relaxo. A obra de Deus, ela é séria. É para fazer direitinho. É para fazer com seriedade. Mas tem homens aí fazendo. Tem, irmãos, é triste falar isso. Tem. Tem muita coisa errada na obra de Deus. Tem muitos líderes sem temor, fazendo coisas erradas. O temor de Deus parece que se perdeu. Eu entendo assim, quando você perde o temor, é porque você não está acreditando que Deus existe. Porque se Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, mas também é um Deus de vingança, e a Bíblia fala muito sobre a vingança de Deus, sobre a ira de Deus, como é que eu vou me atrever a enfrentar a ira de Deus? Quem sou eu?
Uma pequena demonstração do poder de Deus é a natureza. É a natureza. Felizmente, essa semana houve uma tragédia ali na Praia Grande. O raio caiu, matou algumas pessoas, foi muito triste. E ele tem mais ou menos hoje quase 1 milhão de pessoas lá, estão indo embora, graças a Deus. Graças a Deus. Mas alguém viu os policiais, as pessoas passando na praia pedindo para sair, porque estava relampejando e trovoando e o povo não ia embora. E ninguém queria sair. Mas quando o raio caiu e matou ali 4, 5 pessoas, aquilo virou um comentário, a rádio peão funcionou. 2 dias depois, aquele calor, 1 milhão de pessoas na praia, só começou a ventar. Todo mundo ficou parado assim, olhando para o vento. O primeiro raio que caiu lá no oceano, lá dentro do oceano, em 5 minutos, quase 1 milhão de pessoas saiu correndo da praia. Uma coisa apavorada, todo mundo correndo, desesperado, até os carrinheiros, sai da frente que eu quero passar, sai, tudo correndo, com medo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando se perde o temor, vira bagunça. Quando a gente não teme mais nada, vira bagunça, não tem um freio, não tem um equilíbrio. Por isso que o temor tem que ser o nosso freio. Quando tem temor, você, peraí, isso não é brincadeira. Olha a fúria de Deus, olha a natureza. Quem sou eu perto do Senhor? Não sou nada. Deus existe. Deus existe. Tá, essa árvore aqui na frente, vocês viram aqui? Deus me deu o privilégio de ver ela cair. Estava telefonando, na hora que caiu uma tempestade, estava telefonando para ver como é que estava em casa lá. Quando eu estava olhando, a árvore caiu como se fosse de brinquedo. O vento passou assim, e ela jogou ela no chão assim. Parecia de brinquedo. Parecia uma criança brincando com alguma coisa e tirou do lugar. Eu falei, meu Deus, o que é a fúria da natureza? O que é o poder de Deus? Quem somos nós? Eu acho que 50 homens não derrubariam aquela árvore puxando, ele não ia conseguir derrubar. A árvore fez isso, como que se não existisse. Quem somos nós? Para exercermos a nossa rebeldia, para exercermos o direito de querer dizer é dessa maneira ou é daquela, meu irmão, nós temos que seguir a palavra, simplesmente. Estamos começando o ano, pode até parecer meio dura a palavra para o primeiro domingo, mas olha, nós estamos começando o ano, é para o nosso bem. Nós estamos começando o ano 2015, é para o nosso bem, começar certo, arrumar o que está errado, como a gente diz, arrumar a casa, consertar a tua casa, põe em ordem as coisas que estão erradas na tua vida. Está errado, vai lá e conserta, vai esperar o quê? Põe em ordem, as leis de Deus existem, nós temos que crer, confiar, estar seguro que Ele está indo na frente, que Ele realmente há de nos abençoar. Uma coisa interessante sobre primícias, Jericó foi a primeira cidade a ser tomada. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, a primeira cidade a ser tomada foi Jericó. Por incrível que pareça, ali se cometeu também o primeiro pecado, que foi a desobediência. Da capa babilônica que Deus falou, não pega, ninguém deve pegar, tudo é maldito aqui, não mexe em nada, vocês não podem ter nada, tudo aqui é consagrado, não pode ser de vocês. E o povo foi lá, algumas pessoas não entenderam isso e pegaram. E aí veio a maldição. Tomaram uma surra do povo de Ai, apanharam, perderam a guerra, descobriram quem foi, mataram, tiraram do meio do povo aquela pessoa, Deus deu o livramento. Sabe, Israel ficou muito tempo sem terra, muitos anos, só agora acho que em 1950 que foi devolvidas as terras, né, com um acordo que teve, com o voto Minerva, que é aquele voto que decide dos diplomatas, e o Brasil foi o que deu o voto Minerva a favor do povo de Deus. E aí, queridos, primeira terra a ser negociada, que o inimigo queria de volta, sabe qual era? Jericó. Tanta terra lá, mas o que o inimigo queria, não queria abrir mão, era Jericó. A questão era Jericó. Por quê? Porque Jericó foi a primeira consagrada a Deus. Foi a primeira de Deus. Então, tudo que é o primeiro, tudo que excede ou que vai à tua essência das primícias, o inimigo quer tirar, o inimigo quer roubar. A morte dos primogênitos do Egito, quando Deus falou, vou matar os primogênitos, cobre com o sangue faz a diferença. Quem creu, mas isso é besteira, não é isso que o homem ia dizer hoje, o homem natural? O homem natural faria a mesma coisa, se Deus dissesse, olha, vou matar os primogênitos,
A casa que tiver a marca do sangue eu não faço nada, mas a que não tiver eu vou matar. Você acha que as pessoas aí fora iam acreditar nisso? De maneira nenhuma. Você acha que o faraó acreditou? De maneira nenhuma. Bobagem dos hebreus, mais um truque do Moisés. Aí quando o anjo da morte passou e não viu o sinal do sangue, ele entrou naquela casa e matou os primogênitos, tanto de homens como de animais, e houve um grande choro, uma grande dor. Então, em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos seguirão aqueles que creem e alcançarão, irmãos. As bênçãos de Deus são para os que creem. Talvez por isso que ficou esse apelido de chamar a gente de crente, né? O certo era cristão, né? Chamar de crente, é o crente. Por quê? São aqueles que creem. E diz, a bênção do Senhor seguirão aqueles que creem e os alcançarão. Não é você que tem que alcançar a bênção, é uma outra coisa errada que a gente tem que corrigir aqui. Eu tenho que alcançar a bênção de Deus, meu irmão. Você não precisa alcançar a bênção de Deus. Se você crê e você seguir, a bênção de Deus te alcançará. Aleluia. Você pode celebrar a Deus nesta manhã com as suas palmas. Glória ao nome do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E outra tradução diz, o alcançarão. Deuteronômios 28, 2. Já pensou? Você está andando, está caminhando, e a bênção de Deus está vindo contigo. Você entra num lugar amaldiçoado, um lugar que está tudo errado, nada vai ali. Você entra ali, começa a abençoar, pôr a mão, começa a fazer as coisas, daqui a pouco, irmão, aquilo começa a ver bênção para a glória do Senhor. Isso é para você, isso é para mim. Agora, eu preciso crer, eu preciso viver, eu preciso confiar, eu preciso descansar. Se minha mente é maliciosa, meus lábios murmuram, se eu faço coisas que desagradam ao Senhor, como é que essa bênção vai me alcançar? Eu estou sempre correndo atrás da bênção, sempre correndo. Eu não alcanço nunca. Caminha, faz a tua parte, seja um servo, seja um justo, seja um homem, uma mulher de Deus, e você vê que as bênçãos do Senhor vão te alcançando pouco a pouco. Você vai andando, daqui a pouco você vê as bênçãos de Deus entrando na tua casa, cuidando da tua família, cuidando dos teus filhos, abrindo portas para você, te dando as coisas que você não tem, mantendo você um homem, uma mulher que busca o Senhor constantemente. Fala das primícias dos bens que eu falei aqui, de Caim e de Abel. Abel trouxe da gordura do rebanho, do melhor que ele tinha, ele apresentou ao Senhor. Caim trouxe do final, que sobrou. Provérbios 3:9 diz, honra ao Senhor com as primícias da tua renda, com o primeiro que você tem, com o primeiro que Deus te dá. É aquilo que você honra. Até hoje eu me lembro, estou casado, estou indo para 30 e... agora eu apanho se eu não souber, né? Estou indo para 34 anos, né? Que já, depois dos 10 fica difícil, né? Fazer as contas, mas se eu não apanho, minha mulher está aí, eu tenho que falar certo, né? Estou indo para 34 anos de casado. Eu me lembro até hoje no primeiro mês que eu casei. Tu vivia com o pai, com a mãe, tinha tudo em casa. E assumiu a responsabilidade de ter uma família, ter uma casa. E o primeiro mês, aí é aquele negócio, você faz conta para um lado, conta para o outro, né? E o salário muito grande, né? Para não dizer que ele era bem pequenininho. E você descobre que não dá para pagar tudo. Eu sempre dei dízimo de tudo. Sempre fui fiel com o Senhor. Tirar o meu dízimo e já levar na casa do tesoureiro. Às vezes não queria nem esperar, porque a igreja era tão pequenininha e precisava às vezes do dinheiro pagar um aluguel, umas contas. Eu ia na casa do tesoureiro e levava, está aqui meu dízimo, a hora que ia trabalhar. Não esperava nem o culto. Eu acho que por tentação também de não gastar, né? E eu me lembro até hoje que aquilo me oprimiu. Eu disse, eu não tenho como dar o meu dízimo. As minhas contas são muitas, não dá para pagar, eu me endividei. E eu escutei. Sabe aquela vozinha gostosa do Espírito Santo que fala no teu coração? Você foi fiel até agora. Você não acredita que Deus pode abrir as portas para você? Você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa nesse mês, se você for fiel? Sabe, quando vem aquela vozinha gostosa, você crê, você sabe que é de Deus. Senhor, eu creio, o Senhor vai me ajudar. Eu não sei nem como, eu vou fechar os olhos, vou dar meu dízimo das primícias. Quando eu recebi, a primeira coisa que eu peguei, meu dízimo está aqui, Senhor, consagrado ao Senhor. Deixei até na casa do tesoureiro, as contas são muitas, vamos ver como é que vai ser o mês. Eu dependo de Ti. Irmãos, aquele mês foi um mês maravilhoso.
Eu fiz coisas, me deram serviço para fazer que nunca apareceram, para clientes para fazer vendas, coisas que eu fazia, que não tinha muita liberdade de ganhar comissões, vieram naquele mês, a partir daquele mês, vieram comissões no meu salário. E quando eu olhei, eu paguei as minhas contas todas e ainda sobrou dinheiro. Eu falei, meu Deus, como Deus é bom. Sabe, não tenho como esquecer, tive tantas experiências muito maiores do que essa financeira, mas essa não tenho como esquecer, porque foi a primeira que eu não tinha para onde correr. Então muitas vezes nós temos que entender que o primeiro é de Deus, que nós temos que aprender a consagrar o Senhor. No Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento nós encontramos no texto de Romanos 8, 23, dizendo, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, redenção do nosso corpo. Os primeiros frutos do Espírito, é Deus que dá. A vida espiritual, irmãos, quando começou, quando iniciou a tua vida espiritual, você recebeu os primeiros frutos de Deus, o amor, o perdão, a graça. Sabe o que nós temos que nos lembrar? Porque a gente esquece disso. Na caminhada você esquece, quando você recebeu os primeiros frutos de Deus, aquela pureza no coração, e hoje de repente se tornou um crente malicioso, se tornou um crente murmurador, se tornou um cristão que tem olhos altivos, se tornou um cristão que duvida do que as pessoas falam, que murmura quando os pregadores pregam, que murmuram dos líderes, se tornou um cristão crítico na obra de Deus, se tornou um cristão orgulhoso, se tornou um cristão contradizente. E eu poderia ficar falando aqui, quantas coisas as pessoas se tornam dentro da obra de Deus, e esquecem dos primeiros frutos que elas receberam de Deus. As primeiras obras, que como é gostoso aquilo, aquela pureza. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo para o alto, mas no bom sentido, não é de se desviar não. É o piso da religião. Peso da organização, irmão, isso é muito pesado. Você dá vontade de dizer, eu não quero isso, sabe, eu quero me sentir um cristão, uma ovelhinha pequenininha. Quero sentar num banco aqui, no meio que ninguém me conhece, ficar quietinho ali, só buscando a Deus, só servindo ao Senhor. Porque é a identificação do Espírito, isso é os primeiros frutos. Você que tem isso, não deixa perder isso. Os bastidores muitas vezes são pesados. É preciso ter o coração limpo, o coração puro. Deus só visita homens e mulheres que têm coração puro, que têm corações limpos, irmãos. Por isso que nós temos que despir de toda malícia, de todo orgulho, de toda crítica, sabe, de toda ganância, toda avareza, toda murmuração. A gente tem que se despedir disso. Se nós queremos a glória de Deus, nosso coração tem que ser puro e limpo na presença de Deus. Não foi isso que Deus disse para Moisés? O que você entende? Quando Moisés viu a sarça e chegou na presença de Deus, nunca tinha tido uma experiência com Deus. O Senhor disse a ele, tira a sandália de teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Talvez muitos encarem só, literalmente, tirar as sandálias. Não, aquilo é espiritual. Sandálias é o lugar da sujeira. É com o sapato que a gente pisa na impureza, que a gente pisa nas bactérias, que pisa nas coisas que tem aí na cidade aí. É sujo. Tira do coração, quer um encontro com Deus, quer a experiência com Deus, tira do coração toda sujeira, tira do coração todo engano, toda mágoa, toda mancha, toda desconfiança, toda murmuração, toda altivez, toda inveja, tudo aquilo que permeia o teu coração, tira, porque é aí que a glória de Deus, a presença de Deus poderá vir sobre a tua vida, meu irmão, amém? Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse 2, 4 e 5, diz, volta a me amar como me amava no início. Isso é o primeiro amor. Ele diz isso à igreja, acho que é a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, perdeu aquela pureza, aquela devoção, as primeiras obras. Você já viu o novo convertido, como é que ele é?
aquele amor maravilhoso. Ah, ganhei uma família, que coisa linda essa fé, meu Deus. Muita gente ri, mas eu vou dizer, todos nós deveríamos ter isso no coração. Todos nós deveríamos de se ajoelhar e pedir: Deus, eu quero voltar e ter esse pensamento, quero voltar a ter essa paixão, quero voltar, Senhor, a ter essa intensidade em buscar o Teu nome, em servir, porque o Senhor pede isso a uma igreja, diz: volta a me amar como me amava no início. Não devemos permitir, irmãos, que o peso da religião, o peso da igreja, o peso da organização, as leis da organização, os cumprimentos, os erros e os acertos que nós vemos, venha contaminar o nosso coração. Volta a me amar como me amava no início. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Primeiro lugar é do Senhor. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e as demais coisas, irmãos, vão ser acrescentadas na sua vida, não tenha dúvida disso. Primeiro é de Deus, dá a Ele o primeiro, e deixa que Deus vai realizar as demais coisas para a glória do Senhor. Estamos começando o ano, estamos iniciando. Esse é o nosso primeiro domingo, a nossa primeira ceia, a nossa oração, já temos orado aí desde o primeiro dia, mas primeiro dia oficialmente que a gente dedica ao Senhor. Guarda isso no teu coração. Escreve na tábua do teu coração, como diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 4. Guarda no teu coração, para que ninguém roube, para que você possa ler todos os dias no teu coração, que o primeiro lugar é do Senhor. Quando vier a tentação, sabe, do olhar, quando vier a tentação, ouvir alguma coisa que atrapalha o teu coração, descarta, porque primeiro é Deus. Se você ouvir a voz do homem, você vai pecar. Se você ouvir a voz da multidão, você vai se desviar. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele fala com você, Ele quer falar com você. Mantenha o teu coração puro, mantenha o teu coração limpo a cada momento na presença de Deus, para você seguir a tua vida. E não tenha dúvida que se você está seguindo o Senhor com simplicidade, com humildade, a bênção de Deus vai alcançar a tua vida, meu irmão. Quando você olhar do lado, você vê, diz: puxa, meu Deus, como o Senhor tem sido bom e tem andado comigo. Como o Senhor tem sido bom e tem andado na minha casa. Como o Senhor tem sido bom e tem andado comigo nos meus negócios, no meu trabalho, na vida da minha família, meu irmão. Isso é fruto do homem, da mulher que teme a Deus, que anda com simplicidade, com humildade na presença de Deus. Ele caminha e a bênção de Deus o alcança para a glória de Deus. Não fique preocupado. Quando isso vai ser? Isso vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Vai haver uma hora que você vai olhar e dizer: a bênção se emparelhou com você, e ela está caminhando com você. E você às vezes vai fazer até uns testes, né? E você vai ver que a bênção de Deus está caminhando com você para a glória do Senhor. Amém? Feche os teus olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Quero orar com você. Talvez alguns tenham tido muita dificuldade em 2014. Mas eu quero fazer essa primeira oração consagrando aqui um desafio à igreja. Um desafio à igreja. Você que entendeu essa palavra que eu ministrei aqui nesta manhã, que o Espírito Santo permitiu que eu pregasse para você. E que está disposto a dizer: Deus, eu quero no ano 2015 te dar o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Todas, não estou desafiando você, não, só na tua oferta e no teu dízimo, só está bom. Não, eu estou falando em todas as áreas da tua vida. Você está disposto a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Aqueles que querem fazer essa consagração no início do ano, para essa obra de colocar Deus em primeiro lugar da sua vida no ano 2015, a partir de hoje, eu gostaria de te convidar a ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Se você aceita esse desafio, feche teus olhos.
Feche os teus olhos. E agora você vai orar a Deus no teu lugar. Você vai colocar diante de Deus esta oração, que você quer colocar a tua vida nas mãos do Senhor. E todas as tuas obras, todas as tuas decisões, tudo que vem na tua mão, você vai colocar em primeiro lugar nas mãos de Deus, para que Ele saiba o que está acontecendo, para que passe por Ele todas as coisas, e você tome sempre uma decisão, dizendo: passou por Deus, já está na mão de Deus em primeiro lugar. Confie mais no Senhor, descanse um pouco mais. Aleluia. Meu Pai, nesta manhã, Deus, nós estamos consagrando a nossa vida a Ti. Estamos fazendo essa consagração oficial, Deus, não só verbal, mas na Tua presença. Queremos que o Senhor seja o primeiro lugar na nossa vida, que venha primeiro o Teu reino na nossa vida, que as nossas decisões, que as nossas ações, oh meu Deus, passe pelo Senhor. Possamos confiar e crer mais em Ti, Senhor. Crer na hora de pregar o Evangelho para aquele que não conhece. Orar diante das enfermidades e afrontas que o nosso lar passa. Servir ao Senhor na Tua casa com alegria, tomando as nossas ceias, Deus, e vindo nos cultos, nem que seja pela fé, Deus. Dar nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições pela fé na Tua presença e obediência à Tua palavra. Oh meu Pai, nos ajuda, Deus, a caminhar. Nos ajuda a entregar, Deus. Que o Teu Espírito Santo sempre tenha liberdade para falar ao nosso coração e dizer: você entregou, você entregou, você entregou. Na hora que vier, Deus, as propostas indecentes, as tentações da vida, as coisas fáceis, as facilidades, Deus, que o mundo oferece, Espírito Santo nos lembra naquele momento. Lembra-nos que nós entregamos a nossa vida a Ti, que o Senhor vem em primeiro lugar, que não podemos desonrar o Teu nome em nenhum momento, mas que nós queremos honrá-lo, Deus. E eu sei que se nós honrarmos o Senhor, eu sei que o Senhor sempre nos honrará, Deus, com o Teu amor e com a Tua presença. Muito obrigado por cada família que está aqui, por cada vida, mesmo aqueles que se encontram sozinhos, mesmo aqueles que se encontram solitários, Deus, que o Senhor cuide deles, preparando uma família, Senhor, um carinho, um cuidado, Senhor, um achego, uma família espiritual. Ó Deus, o Teu povo, que o Senhor aqueça o coração e console, Deus, a vida de todos. Que tenhamos um ano de 2015 muito abençoado, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu caminhar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.